Como você percebe a sua jornada nesse mundo? Seu caminhar, suas lutas, suas dores, suas vitórias? Como você percebe isso? Uma coisa que nós vamos aprender aqui é que Deus está com seu povo em sua jornada para levar os seus planos estabelecidos antes da fundação do mundo, que chega ao propósito final, um objetivo final. Nós vamos falar hoje, então, no tema Deus é com você. Deus é com você. Nós vamos fazer a leitura do texto de Gênesis, capítulo 39. Nós estamos fazendo estudos bíblicos em Gênesis e nós já estamos aí na história de José do Egito. Vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos expositivos. Diz assim a palavra de Deus: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no caminho, como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Vamos ler até aqui. No entanto, a gente sabe que o nosso texto é todo de Gênesis 37. Hoje nós vamos fazer a primeira parte desse texto, falando então no tema Deus é com você. Antes de nós darmos início ao nosso estudo, gostaria de pedir para vocês que compartilhem esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, que você estará nos ajudando, no crescimento do nosso canal para divulgar a palavra do Senhor. Eu te agradeço se você fizer isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí em nosso canal. Quero também dar um aviso, nosso culto de quinta-feira, reunião de oração, ele já será presencial em nossa igreja. Vamos retornar às nossas atividades presenciais também na semana. A partir de quinta-feira agora, às 20 horas, nós estaremos então reunidos em oração aqui na igreja, na rua José Joaquim da Mata, 332, no bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. Se estiver por aqui, quiser fazer-nos uma visita, você será bem-vindo. Vamos então ao nosso tema. Deus é com você. Deus é com você quando você estiver viajando, quando você estiver em terra estranha, longe da família, Deus estará com você. Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Você já ouviu isso? Nós acabamos de pregar um tema sobre isso. Um plano maravilhoso e bom. Mas logo nós vamos descobrir que este plano que Deus tem não significa tranquilidade e conforto para nós. Nesse plano existem descidas e subidas, e de novo descidas, que fazem parte do plano eterno de Deus, estabelecido mesmo antes da fundação do mundo, porque todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Humilhação e exaltação, morte e vida fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. José teve que descobrir que a trilha que leva em direção ao plano de Deus, ao propósito de Deus salvar o mundo daquela época, que iria passar por uma grande fome, através de José, e também salvar o povo de Deus naquele período difícil. José teve que descobrir que até chegar lá o caminho é dolorido. Até chegar a cumprir o plano de Deus, ou seja, na realidade todo o caminho já é plano de Deus, O plano de Deus para chegar ao seu objetivo final é dolorido, é confuso, é desalentador, mas é necessário para o treinamento da nossa confiança e fé
na providência de Deus. José vai ter que aprender a ter confiança e fé na providência de Deus. Então vamos lá na história de José. Tudo na vida de José mudou quando ele viu os irmãos lançando-o no poço, conspirando para o matar. E agora vendo os seus irmãos venderem a José aos mercadores medianitas. Quando ele talvez estivesse pensando aquele plano maravilhoso de Deus, agora parece não fazer sentido. A pergunta que fica talvez no coração de José ele fizesse essa pergunta, e nós também fazemos quando nós estamos sendo levados a enfrentar situações difíceis, onde Deus havia nos feito promessas e dado-nos uma missão com respeito à sua obra. E a pergunta para a gente fica: onde Deus está quando as coisas começam a piorar? Onde Deus está quando a vida parece não fazer sentido? Onde Deus está em tudo isto? Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa claro no livro de Gênesis, quando nós lemos todo o capítulo 37, aparecerá lá aquela expressão: Deus estava com José, Deus estava com ele, Deus era com ele, o Senhor era com ele. Então deixou claro repetidas vezes que Deus era com José. Ele deixa claro o papel de Deus na história de José. Então eu posso dizer, na sua trajetória de vida, que já é o cumprimento do propósito de Deus, Deus estará com você. O que poderia José ter pensado naquela hora que ele estava sendo levado pelos medianitas pelo caminhar no deserto até o Egito? Ele poderia alimentar uma revolta e autocomiseração, sentir-se pena de si mesmo, injustiçado, magoado com os irmãos, podia alimentar um monte de sentimentos ruins. Mas ele também poderia alimentar a sua confiança na providência de Deus e confiar que tudo aquilo que ele estava passando também era de acordo com o seu plano. Pensando assim, mesmo em meio ao sofrimento que ele estava passando, era possível lembrar que Deus estava com ele, e isto iria dar para ele segurança e paz em meio ao sofrimento que ele estava enfrentando. Isto renovaria as esperanças na promessa de Deus. Eu penso que José quis acreditar assim, pois rapidamente as coisas começam a melhorar. Aqui nós aprendemos a lição: Deus é o Deus da providência. Deus tem uma missão para a minha vida e para a sua vida, para que possamos ajudar e servir a outras pessoas, levar o evangelho de salvação a outras vidas, levar as pessoas a conhecer o plano salvador, a pessoa que pode nos salvar. Essa jornada da minha vida e na sua vida, os dons que Deus lhe deu, pode enfrentar caminhos doloridos, mas Deus está nos levando a cumprir o propósito dele. Deus é soberano e sábio o suficiente e tem o controle da nossa vida sobre ele. Era assim que José estava enfrentando agora aquela situação, vendido pelos midianitas para o Egito. Quando nós temos essa expectativa ou perspectiva em nossa vida, nós aprendemos a vencer a ansiedade. Deixamos a precipitação, pensando que as coisas devem resolver-se de um dia por outro. Nós vamos aprendendo as lições que Deus tem para nos ensinar a cada dia. E somos por Ele treinados. Nós começamos a aprender a viver na dependência de Deus e não ficar preocupado excessivamente quanto aos cuidados do dia de hoje. Salmo 120, versículo 1 fala: quando eu estou cercado de problemas, peço ajuda ao Senhor e Ele me atende. Isaías 25, 4 fala: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra no calor. Então nós vemos que Deus era com José quando ele foi levado pelo deserto, pelos medianitas e para uma terra estrangeira. E nessa terra estrangeira, José vai experimentar um outro ponto em sua vida.
lá ele será vendido para os egípcios e será escravo. Os mercadores para os quais José foi vendido, vendeu a José a Potifar, o capitão da guarda de Faraó, aos egípcios. Nós podemos dizer, tal como José, que por vezes Deus entrega nossas vidas ao controle de homens. José não tem uma livre vontade sobre o seu querer. Podemos dizer que, na realidade, nenhum de nós temos. Ninguém tem livre-arbítrio como é ensinado por aí. Pois nós somos escravos em nossas vontades e nós não temos uma liberdade para fazer tudo o que queremos. Todos nós estamos entregues. Mas podemos dizer que nós não estamos entregues a um mau destino. O povo de Deus não está entregue a um mau destino, ao acaso. Há sentido em todo o caminhar, há sentido em toda a jornada que nós atravessamos. Não somos entregues ao acaso. Não há um mau destino. Nós estamos entregues à mão de Deus. É bom saber que Deus está conosco para preservar a nossa vida, para abençoar a nossa vida, ainda que nós servimos como escravo. Apesar de José ser vendido e estar nas mãos de um outro Senhor, Deus é que é o Senhor da sua vida e Deus é com ele. O Senhor era com ele. É o que nós lemos no texto. No Egito, nós sabemos que florescia uma das maiores civilizações que o mundo já conheceu. As pirâmides, nessa época, já tinham sido construídas. Os egípcios possuíam bibliotecas, universidades, culturas, com as quais os filhos de Israel iriam ter contato e aprenderiam. Depois, possibilitaria a existência de um Moisés, um príncipe da corte, que mais tarde iria dirigir os destinos do povo de Deus e escrever os livros da lei. Também a história de José que nós estamos estudando, mas José, que havia chorado angustiosamente ao ser lançado no poço, é agora transformado em escravo. Desconhecido desse fato, de ser escravo, porque era favorito do pai, e não trabalhava junto com os irmãos. Também desconhecia os beduínos que o venderam. Os cananeus eram um povo rudes e bárbaros, impiedosos. E foi muito melhor para José ser escravo de Potifar do que escravo dos medianitas. Aí nós já vemos a mão de Deus preservando, protegendo, guardando a vida de José, porque o Senhor era com ele. Deus era com José. Deus é também conosco. Deus controla a vida de cada ser humano, sendo escravo ou sendo livre. Isto é evidente no caso de José, amado por Deus e escolhido para o seu propósito, mas é evidente também em nossa vida, escolhidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Deus é conosco. Deus será conosco, sendo escravo, sendo livre, Deus será conosco. E Deus faz de José um homem útil para a sua glória. Deus era com ele porque ele faz dele um homem útil para a sua glória. Deus faz José subir, mesmo sendo escravo, é líder dos escravos. José se tornou gerente da casa de Potifar, o que representou uma subida rápida na história de José. Aí, se nós lêssemos a história até os versículos que nós lemos aqui, que nós vamos continuar semana que vem, nossa teologia seria assim: sirva a Deus e tudo vai dar certo para você e para todos em sua volta. Mas nós devemos continuar a história. Agora ele está subindo, sim, mas ele vai descer de novo. Por vezes, Deus permite que a gente suba na vida, mas ele pode nos fazer descer, se for essa a vontade dele. Tal como fez na vida de Jó, o homem mais rico e próspero, que chegou a ter nada, a passar por pobreza, mas Deus também o levantou de novo. José não é livre para realizar os seus próprios planos, bem como nós. A sua vida será cheia de utilidade porque ele é servo de Deus. Nós somos servo de Deus.
o Senhor estar com José. A gente aprende que José era fiel a Deus. Nós vamos perceber essa atitude de fidelidade, principalmente no próximo estudo referente a José. O Senhor estava com ele em tudo isso. Deus lhe deu a José dons e era com ele. A presença de Deus o encorajou a ajudar e a fazer as suas tarefas muito bem. José era um bom administrador de todos os recursos e tudo que vinha na mão dele, Deus fazia prosperar. Até Potifar descobriu que Deus estava ajudando José e ter sucesso em tudo que fazia. Ele viu em José que Deus era com ele. Potifar logo percebeu que José era mais do que um simples escravo a receber ordens, a correr de um lado para o outro. Então, Potifar colocou José como líder dos escravos. José era um servo que podia tomar conta de coisas importantes. E foi isso que fez Potifar. O dono da casa observara José com curiosidade. Era um belo rapaz aquele escravo. Ele é diferente, ele é atencioso, ele é obediente, ele é honesto em todos os seus trabalhos, em detalhes e atos. Pouco falava e muito agia. Era trabalhador incansável, sempre pronto para aprender uma tarefa nova, desempenhando o papel com sabedoria. E tudo que colocava na mão de José dava certo, prosperava. José decidiu que era então para ser escravo, seria melhor ser um escravo para a glória de Deus. É assim a nossa vida. Se queremos servir bem, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Devemos fazer tudo para responder com fidelidade ao fiel dispenseiro dos nossos dons, que é Deus. Como mordomo dele, nós devemos então administrar bem as realizações e fazer bem a obra do Senhor. A pergunta que fica é: se você fosse promovido a um nível inferior em sua posição, você faria com empenho? Nós podemos dizer que José era favorito do pai, chegou a ser escravo do Egito, mas mesmo escravo, ele fazia bem em sua posição. Stanley Jones, certa vez, diz que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, incluindo a dor e o sofrimento. Não se desperdiça a dor e o sofrimento. Nós podemos não ter a habilidade de José, mas Deus está conosco. Teremos condições para ser fiéis e dedicados em nosso trabalho diário, porque Deus nos dá dons e graça para realizar a tarefa. A fé em Deus nos leva a termos sucesso. E sucesso que nós estamos se referindo aqui não é só o reconhecimento dos homens, mas é habilidade e destreza nas tarefas. É sermos bondosos com outras pessoas, é sermos fiéis a Deus, é fazer tudo para a glória de Deus, como José. Ainda que a vida nos apresente muitos limites, podemos descobrir meios de sermos servos úteis e felizes no reino de Deus. E Deus nos molda, Deus, no nosso caminhar, na nossa jornada, Ele nos prepara para sermos servos úteis, para sermos servos dedicados. Mas ainda que nós fazíamos tudo nessa vida, como disse, ainda assim nós seríamos considerados servos inúteis. As famílias e patrões incrédulos vão ver a presença de Deus em nosso serviço, em nosso labor, em nossa vida, em nossa honestidade, em nossa fidelidade. Deus está conosco. Lares, firmas, tudo vai prosperar pela vida de um servo de Deus. José não se revoltou contra o seu destino. Não se revolte também. Deus levou a ele para o Egito. E ele deu o melhor de si, mesmo sendo escravo. Deus o fez líder de escravos. Serviu por amor e não por constrangimento. Não reclamou, não chamou atenção sobre si mesmo, mas serviu aquele Senhor do Egito de todo o seu coração. E o último ponto, nós vamos dizer que Deus é conosco naquilo que o servo faz.
por nós, naquilo que o servo faz por nós. José, ele fez muito para aquele povo no Egito. Nossa lição vai se encerrar por aqui, mas não termina aí. Nós estamos vendo um ponto de exaltação de José, um breve ponto de exaltação, um momento, na história de José, um momento importante na história de José. Ao lermos essa passagem e comparar a história de José com a nossa, sofrimentos em meio a trilhas para a realização do plano de Deus, nós podemos ser tentados a perguntar o seguinte: o que José faria? Sim, nós iríamos aprender muitas lições, como nós aprendemos aqui ao pensarmos na vida de José. Mas o propósito do texto não é nos levar a ponderar o que José fez por nós, mas é ponderar o que Cristo fez por nós. É verdade que tudo o que estava acontecendo com José era para preservar o povo de Deus, principalmente a tribo de Judá, para que então pudesse vir o Messias, que seria o Salvador. Ou seja, tudo na história está conectado. José tinha que ir para o Egito para que Jesus pudesse vir a este mundo. Agora nós precisamos perguntar ao texto o que Cristo fez por nós. Não o que José faria, mas o que Cristo fez por nós. Deus, o Pai, também estava com o Filho. José foi levado ao sofrimento involuntariamente. Jesus, ele veio sofrer voluntariamente. Ele sendo rico, ele se fez pobre. Ele sendo rei, ele se fez servo, escravo por amor a nós. Cristo veio à escravidão e sofrimento do mundo para servir e abençoar a humanidade. O Pai estava com ele. Assim como Deus era com José, Deus o Pai era com Cristo, estava com ele e sua presença foi uma bênção para nós a serviço de toda a humanidade. Quando Cristo veio ao mundo, a sua vida foi bênção e continua sendo até hoje bênção para todos nós. Jesus mesmo disse, quando ele veio ao mundo, ele disse: eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida como resgate de muitos. A palavra-chave aí, ele se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Assim como aquele senhor do Egito viu em José a presença de Deus, viu em José que Deus era com ele, assim também nós olhamos para a face de Jesus e vemos nele a glória de Deus, a sua graça e a sua verdade. Nós podemos contemplar Deus em Jesus Cristo. Vimos a sua glória e a sua graça. Nós vemos a glória e a graça no Deus encarnado. Nós jamais devemos esquecer que Jesus Cristo veio a este mundo para viver a nossa vida. Ele foi fiel, muito mais fiel do que José, e obediente a Deus. E todo o serviço a Deus ele fez com destreza, com a maior competência do mundo. E as pessoas viram nele, esse homem fala com autoridade, ele faz milagres, ele andou por nós fazendo bem. O Pai estava com o Filho, e no Filho há toda a plenitude da divindade. Eu gostaria que você pensasse nessa lição, o quanto nós precisamos do Filho, o quanto nós necessitamos do Filho, e ele veio a serviço para salvar o povo dele. Ele veio para salvar os seus eleitos antes da fundação do mundo. Creia nisso. Deposite a sua confiança em Jesus. Não se esqueça das lições que nós aprendemos aqui hoje. Deus é conosco em nossa jornada quando nós estamos em terra distante. Deus é conosco quando nós estamos vendidos como escravos ou não somos livres em nosso destino. Nós estamos debaixo de uma autoridade. Deus será conosco. Deus será com você quando você estiver em seu emprego e está sob a submissão de um patrão. Deus é conosco quando, então, nós servimos. Deus vai nos habilitar a fazer a obra com destreza e competência
para que o nome dele seja glorificado aonde nós estivermos. Isso faz parte da trajetória e do plano de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aprenda essas lições. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu plano maravilhoso para a nossa vida. Sabemos, ó Deus amado, que não é um plano de conforto. Ó Deus, que não é um plano que só há exaltação e subidas. Mas sabemos, ó Deus amado, que há profundas descidas. Há humilhações e dor. Na hora da dor e do sofrimento, ó Deus, ensina-nos a ver na perspectiva do Senhor. Na perspectiva de que o Senhor está conosco. Em toda jornada, em toda trajetória, o Senhor vai conosco. Ó Deus, e que as pessoas possam ver Deus em nós. Cristo Jesus, a sua graça e a sua verdade. Aplica a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, converta-nos a ti. Ó Pai, te louvamos por Jesus Cristo, o Filho que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Te louvamos, porque o Senhor Jesus, sendo Rei, ele se fez pobre por amor de nós. Louvado seja o teu nome, Pai, por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço por estar ouvindo as nossas mensagens. Você pode acompanhar outras pregações no livro de Gênesis em nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e que na próxima vez, na próxima terça-feira, no próximo domingo, nós estaremos de novo proclamando a palavra do Senhor nesse mesmo canal. Gostaria que você pudesse acompanhar conosco essa mensagem que nós vamos transmitir. Que Deus abençoe seu coração. Em nome de Jesus. Amém.